espiões não existem apenas no cinema, mas a vida deles é meio diferente do que a gente vê nos filmes de James Bond. Em vez de usar roupas e beber drinks sofisticados, eles estão por aí, vivendo perigos de verdade. Nós convocamos o nosso agente secreto, Dr. Curioso, para fazer uma matéria especial. Ele vai mostrar como é a realidade do mundo dos espiões. Prepare-se para entrar em um mundo cheio de mistério e perigos. Doutor? Acho que eu tenho que estar envenenado. Levanta aí, doutor. Eles são corajosos, sedutores, galãs por natureza. Eu estou achando que vou gostar muito de servi-lo. E ainda salvam o mundo nas horas vagas, sempre com muito estilo e emoção. Como se não bastasse, ainda tem uma gama enorme de dispositivos e aparelhos ultra fantásticos à disposição. Like this? Mas será que o mundo dos espiões é assim mesmo? Vamos chamar a pessoa ideal para responder a essa pergunta. James Bond? Não, Doutor Curioso! Doutor Curioso, você foi escolhido para uma missão ultra secreta. A partir de agora, seu dever é responder 3 perguntas de alta importância nacional. Você receberá um envelope em breve. Para conseguir cumprir sua missão, nosso herói foi em busca de uma pessoa que soubesse tudo de espionagem. Não bastava ser fã de James Bond, tinha que entender de história. E aí, doutor, já sabe quem será a sua fonte? Esse é o professor Alexandre Hecker, historiador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcamos um encontro atrás das quadras para obtermos algumas informações sigilosas. E para começar, vamos entender a espionagem na sua época de maior efervescência, a Guerra Fria. O espião funcionava como alguém que tinha a liberdade de poder estar nos 2 lugares, mas era o único. Nós tínhamos espiões em todas as áreas e é muito variado. Há um padrão, protótipo, criado pelo romance, pelo cinema, que é esse do James Bond. Entre os anos 50 e 80, não era raro a captura de espiões dos governos americano ou soviético. Agentes duplos também perambulavam pelo mundo e era complicado identificá-los. Entretanto, a espionagem não é uma prática moderna. Pelo contrário, no ano 510 a.C., o chinês Sun Tzu escrevia o livro A Arte da Guerra, que já tratava sobre o tema.
Tá certo que o mundo da espionagem tomou todo esse vulto por causa do cinema, e o Dr. Cury pensou que talvez sua fonte pudesse ajudá-lo um pouco mais. Nas novelas, nos romances e nos filmes de espionagem estão presentes sempre aquele modelo dos 3 S's. Primeiro, a existência de sexo, e os James Bond, claro, o Sean Connery, o grande James Bond dos anos 60, era um homem, foi várias vezes eleito o homem mais sedutor do mundo, em outras situações que não a do James Bond. Por outro lado, você tem a questão do sectarismo, ou seja, a ideia de que não é possível misturar os 2 mundos. E isto leva a uma posição de sadismo mesmo, não é? Sempre os romances, os filmes exploram maldades absolutas, né? O Dr. No era mau, o Goldfinger queria destruir o mundo. Então a resposta à primeira pergunta é sim, espiões têm um papel muito importante na história do mundo. James Bond só existe no cinema, mas será que o que a gente vê nos filmes faz sentido? O Doutor Curioso precisa descobrir a verdade. Finalmente, conseguimos contato com alguém que poderia nos dar algumas respostas. Eduardo Torelli, jornalista e autor do livro Sexo, Glamour e Balas, que é dedicado a James Bond. Torelli nos explicou como deveria ser um espião. Totalmente discreto, que passaria incólume na multidão, um cara que não tinha nada de especial, pelo contrário, era um loser. E quanto mais o cara for assim, melhor espião ele vai ser, né? Um cara muito extravagante, muito marcante, não vai ser um bom espião. 007 era tão absurdo que ele fumava um cigarro, que era uma mistura de fumos balcânicos, enfim, feito especialmente para ele, com 13 auréolas pintadas no filtro, quer dizer, e todo mundo estava no Zapisca dele, o Zapisca é o arquivo, né? O arquivo dos agentes na Rússia tinha esse tipo de informação. O drink que ele bebia, a cicatriz que ele tinha, onde ele tinha, enfim, tem tudo, quer dizer, não tem nada de secreto nesse cara. Vendo por esse lado, realmente 007 não é lá um exemplo de espião secreto. Isso porque ele não é nada secreto. Então, como seria um espião de verdade? Primeiro, nada desse ar autoconfiante. Roupas tão bonitas e vistosas também estão fora de questão. Para garantir que o nosso espião não levante suspeitas, melhor deixá-lo com uma aparência completamente inofensiva. A maioria dos espiões da época da Guerra Fria, por exemplo, eram cientistas, engenheiros e pessoas que tinham acesso a dados privilegiados dos grandes projetos militares e estratégicos de um país. Na verdade, o escritor Ian Fleming, que criou James Bond, apenas aproveitou e entrou na onda, criando um personagem cativante, cheio de modernos equipamentos e com aventuras de tirar o fôlego. Como não gostar de uma história dessas? Ele começou na verdade, como um personagem anticomunista, que combatia os russos, na verdade era a Smersh, né, que era um braço da inteligência soviética, enfim, uns russos monstruosos, assim. Na época do cinema já a coisa com a Rússia já não estava tão volátil, enfim, então foram para a China Vermelha. Depois, já nos anos 80, os russos se tornam aliados, enfim, eles foram se adaptando, ou seja, e existiu durante muito tempo, essa parte engraçada existiu durante muito tempo, principalmente nos anos 60, principalmente, existiu uma corrente da crítica, né, que odiava o James Bond, porque eles achavam que era um personagem realmente criado como uma fantasia fascista ou intolerante, né, em relação aos regimes de esquerda, etc e tal. E isso realmente sempre foi um equívoco, porque o autor, o Ian Fleming, era um cara, na verdade, muito cínico. Ele usava o inimigo que estava em voga. Pois é, a resposta à segunda pergunta é não. 007 se daria muito mal como espião. Agora que o Dr. Curioso possui conhecimento suficiente para compreender as duas primeiras respostas, falta apenas uma, a última, o desafio final.
Nosso agente vai ter que arriscar alto, e é o que ele faz. Sua fonte é alguém perigoso, com grande poder de fogo e alto conhecimento do mundo da espionagem. Estamos falando do especialista em contra-espionagem Cassiano Rolim. Ele é dono de uma empresa de segurança e nos explica que atualmente a espionagem está muito presente no mundo empresarial. E por isso, a contra-espionagem é essencial. Nunca se sabe quando uma sala está sendo grampeada. Por exemplo, veja essa cena. Comum, certo? Bem, aqui existem vários transmissores, câmeras escondidas, gravadores. Esse cara, que parece completamente normal, é quase um 007. Você consegue encontrar todos esses dispositivos? Uma caneta, um carregador de celular e até um vaso de flor. Não confie em nada nem em ninguém. Tá vendo? Pelo menos os equipamentos secretos existem de verdade e são usados mais amplamente do que você imagina. Atualmente, qualquer detetive particular tem um desses dispositivos. A eletrônica é simples, porém onde ela está escondida, que é dentro dessa sala, por exemplo, que tem esse monte de objeto aqui, poderia ter um deles com um equipamento colocado dentro. Dos mais complexos aos mais simples, os equipamentos usados para detectar se o ambiente está sendo espionado são muitos. O TDR é um dispositivo que verifica telefones. Se há uma escuta no fio do telefone, ele acusa que há algo diferente naquela linha. Um jeito prático e pouco incrementado de se livrar daquela escuta não autorizada é mandar uma carga elétrica alta pelo fio, que vai queimar o equipamento. O único problema é que às vezes tem um técnico da telefônica ali, que na verdade ele está vindo, a gente acha que é uma escuta, é um técnico, e às vezes o indivíduo leva um tremendo choque lá, mas ossos do ofício, né? Com isso, a resposta à última pergunta é sim, equipamentos sofisticados são comuns na espionagem. Com a sensação de dever cumprido, nosso herói está pronto para o seu merecido descanso. Doutor Curioso, parabéns por ter completado sua missão. Atenção! Esse orelhão se autodestruirá em 5, 4, 3, 2, 1.